Salve rapaziada, vamos trocar uma ideia sobre Corinthians 1, Atlético Mineiro 0. Vitória muito importante pro Corinthians nesse Campeonato Brasileiro. A gente ganha mais um em casa, consegue mais 3 pontos. Vamos agora para 21 pontos. Eu não lembro agora em que posição o Corinthians está, mas acho que a gente está em... Eu faço isso agora. O Corinthians está em 15º com essa vitória. Encosta nos 21, que também tem a dupla do Sul, Grêmio e Inter. Então se o Corinthians vence o Grêmio no confronto direto que vai ter na próxima rodada, o Corinthians, dependendo da combinação de resultado, o Corinthians pode até mesmo ultrapassar o Atlético Mineiro. Então a gente poderia encostar ali, ficar em 12º, indo para a pausa da Copa do Mundo com muita tranquilidade, longe do Z4 e podendo deixar o Diniz trabalhar em paz, né? Porque a gente sabe que o Diniz não teve muito tempo para trabalhar desde que ele assumiu. Tá vindo uma maratona de jogos, é Libertadores, é Copa do Brasil, é Brasileirão. Ele tá conseguindo se virar muito bem, tá conseguindo seus pontos, apesar de algumas derrotas aqui e ali, mas tá indo bem, né? O saldo do Diniz é mais positivo do que negativo nesses primeiros jogos que ele vai ter aí pelo Corinthians. Mas continuando a falar do jogo de hoje, como eu disse, nossa melhor oportunidade no jogo, creio que foi do Gustavo Henrique. Essa foi a nossa oportunidade mais clara, né? Muito por conta da marcação que o Atlético Mineiro estava fazendo e de algumas peças, alguns jogadores do Corinthians não estarem bem individualmente. A gente sofreu para poder fazer um bom jogo. E aí a gente foi pro primeiro tempo com um jogo bem modorrento, o Corinthians com pouca posse de bola, trocando poucos passes. O Corinthians não estava conseguindo trocar muitos passes, não estava com muita posse de bola, não estava conseguindo gerar muito jogo. E a gente teve até um gol anulado do Atlético Mineiro com uns 33 minutos. Estava impedido, e aí anularam o gol do Atlético. E no primeiro tempo o Atlético estava mais... Se alguém fosse abrir o placar, estava mais provável do Atlético abrir o placar do que o Corinthians no primeiro tempo. No segundo tempo, o Diniz já volta substituindo, né? Hoje ele não decidiu, ele não demora para mexer. No Corinthians já volta de imediato sem o Lingard, que não fez uma boa partida. Entra o Caio César, o Corinthians vai pro segundo tempo já com o Caio César no lugar do Jesse Lingard, e aí melhora, né? O Caio César é um jogador muito bom. No último vídeo eu fiz elogios aqui pra ele, porque na minha opinião ele foi o melhor da partida contra o Peñarol. E hoje de novo ele faz um bom jogo. Ele é aquele jogador que ele não tem medo de ir pra cima, que ele vai, ele tenta a jogada, ele vai pra cima e ajuda muito. Ajuda muito, principalmente que ele não é só de drible, ele é um jogador que consegue se associar com os meias, como eu falei no último vídeo. Ele é um jogador que agrega, né? Se não for titular, ele vai ser esse 12º jogador que a gente vai ter ao decorrer da temporada. Mas pra mim, o Diniz tinha que ter uma maneira de encaixar ele nesse time titular, porque ele é um jogador muito bom. Depois, as alterações que o Diniz faz, que dá uma ajudada na equipe do Corinthians a melhorar de fato, é a entrada do Memphis e do Alan, sim. O Alan fez um bom jogo, tá? Se eu não me engano, contra o Mirassol, ele fez uma péssima partida, não podemos esquecer disso. Mas hoje fez um bom jogo, tá? Fiz minhas pazes com o Alan. Apesar do jogo horrível que ele tinha feito contra o Mirassol, hoje de novo ele faz uma boa partida. Ele já vem de alguns jogos decentes. Ele entra no lugar do Raniel e entra bem, consegue ajudar o jogo a girar, consegue ajudar o jogo a ir pra frente. E consegue agregar de fato pro jogo. E o Memphis entrou, o Memphis não fez tanta diferença assim, por mais que na jogada do gol ele faz um pivô ali no começo da jogada. Mas é normal que o Memphis oscile, né? Não tenha feito um jogo bom, até porque ele tá voltando de lesão, sem ritmo de jogo ainda. Mas, na minha visão, ele pelo menos entrou querendo, né? Ele entrou com vontade de fazer alguma coisa. Não foi diferente daqueles jogos em que o Memphis parecia que só estava andando em campo. Hoje eu acho que foi um jogo do Memphis onde ele estava querendo fazer alguma coisa, apesar dele estar sem ritmo de jogo. Foi um jogo ok do senhor Memphis Depay. Última substituição do Diniz, basicamente a substituição que muda o jogo, que é a entrada do Labiad no lugar do Garro. Como eu disse, o Garro hoje não fez uma boa partida e o Labiad fez o gol, né? O Memphis toca no Mateuzinho, o Mateuzinho cruza e o Labiad de primeira faz um golaço, cara. Na hora que saiu o gol do Labiad, a minha reação foi sair gritando. Porque na minha análise, eu tava achando que já ia acabar 0x0. Eu tava achando que esse jogo ia ser 0x0. Mas é aquilo, né? É o Corinthians, você jamais pode duvidar do Corinthians. Tanto que eu até falei aqui pra minha mãe, na hora que a gente tava assistindo o jogo, eu falei, vai sair um gol do Corinthians aí com 45 minutos. Não foi aos 45, foi aos 42, mas saiu o gol no finalzinho do jogo. Gol muito importante do Labiad, pro Corinthians conseguir essa vitória extremamente importante. Não podemos desperdiçar esses pontos em casa, né? A gente já perdeu nesse Campeonato Brasileiro, a gente perdeu pontos tanto fora quanto em casa, mas os pontos em casa a gente não pode perder, principalmente da maneira que foi, né? Perder é algo normal do futebol, é algo que acontece, mas o como perde importa, né? Quando você vê que o Corinthians perdeu pro Coritiba, ainda com o Dorival, perdeu pro Coritiba em casa, empatou com o Flamengo aqui em casa,
E perdeu pro Inter em casa também, que foi o último jogo de Dorival Júnior. Quando você viu como o Corinthians perdeu aqueles jogos, esse é o problema, né? O problema não é perder, o problema é como perde. Se perde abdicando de jogar, se perde jogando mal, é o problema. Mas se perde tentando, a gente consegue entender que no futebol derrotas acontecem, né? E acho que foi isso sobre o jogo. Como eu disse, foi um jogo bem difícil de se ter uma análise, porque foi um jogo que não aconteceu tanta coisa. Nas minhas anotações aqui não tem tanta coisa. Eu falei que a última alteração tinha sido a do Labiade no lugar do Garro, mas não. A última alteração do jogo foi o Carrilho no lugar do Bidon. Mas foi no finalzinho do jogo, mais pra segurar a bola também. O Carrilho não via ele muito em campo também. Acho que foi isso, né? Basicamente, como eu disse, o jogo não teve tanta coisa pra gente poder analisar, porque foi um jogo bem morto, pra ser sincero. Tivemos a melhor chance, como eu falei, nossas melhores chances foi alguns chutes do Caio César nesse segundo tempo, que o Everson pegou tranquilamente. Teve a chance do Gustavo Henrique no começo do jogo. E tivemos o gol do Labiade, né? Falando em Gustavo Henrique, teve um lance no primeiro tempo que eu não consegui achar esse lance pra rever, mas foi um pênalti escandaloso, pô. Mas infelizmente, né, se fosse contra o Corinthians, aquele pênalti seria revisado, seria marcado. E como foi pro Corinthians esse lance, foi o Gustavo Henrique sendo agarrado dentro da área, ninguém vai fazer questão de reprisar, o VAR não vai mandar revisar, nossa diretoria não vai fazer pressão na CBF, porque nossa diretoria é covarde. Então esse lance vai passar despercebido, como sempre acontece. Enfim, acho que sobre o jogo é isso. Espero que você tenha gostado aí da análise. Se discorda, concorda, tem alguma coisa para acrescentar, comenta aí. Se inscreve no canal, ativa o sino das notificações para não perder os próximos vídeos. E próximo jogo acho que é contra o Platense, se não me engano, pela Libertadores, quarta-feira, né? E a gente está aí de volta para falar sobre esse jogo também.